Olá, professores da Rede Municipal de Campo Grande. Sejam todos bem-vindos à nossa Formações Pedagógicas Online. Eu sou a professora Janaína Medeiros e, juntamente com a professora Laurinda, estaremos com a nossa formação de hoje. Olá, professora Laurinda. Olá, sejam bem-vindos e que tenhamos uma ótima formação. Obrigada. Bom, o tema da nossa formação hoje é como adaptar o processo avaliativo durante as aulas remotas. Pode passar. Essa aqui é a equipe técnica do primeiro ano da CEMED, que sou eu, a professora Laurinda, a professora Luciana e a professora Tânia. E hoje na nossa formação estarei eu e a Laurinda com vocês. Bom, para falar de avaliação, que já é um tema bastante polêmico, pode passar o próximo slide. E hoje em dia nós falamos sobre avaliação remota, ele fica mais polêmico ainda, né? Então, nós queremos trazer esse tema para estar conversando um pouquinho, como que nós vamos fazer essa avaliação nessa aprendizagem remota, né? Que instrumentos nós vamos estar utilizando? E essa primeira parte, vou falar um pouquinho mais sobre a teoria, e na segunda parte a Laurinda vem falando sobre os instrumentos avaliativos no primeiro ano. Então, a presente formação tem como objetivo dialogar sobre os tipos de avaliação escolar, bem como auxiliar os docentes neste processo, oferecendo sugestões de como realizar as avaliações e aprendizagem em tempos de pandemia. Então, seria o objetivo geral. E já o objetivo específico da nossa formação é dialogar sobre possíveis caminhos e recursos online para a organização de atividades que possam demonstrar o processo evolutivo da aprendizagem. Pode passar. Para iniciar nossa formação, nós trouxemos alguns conceitos sobre avaliação, né? Nós trouxemos uma fala de Lucchesi, que é um grande estudioso sobre avaliação, que fala o seguinte: avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. É ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não se aprendeu. É reorientar o educando para que supere suas dificuldades, na medida em que o que importa é aprender. Então, aqui nós podemos perceber que quando ele fala que ato rigoroso de acompanhamento, que essa avaliação, esse processo avaliativo, ele é tão importante quanto o próprio ato de planejar, né, do planejamento do professor em relação às suas aulas, né. Então, a avaliação é algo que deve ser também planejado, né, o porquê avaliar, de que forma avaliar, se eu estou conseguindo avaliar de maneira adequada. Então, isso é muito importante, isso tem que ser um ato rigoroso de constante aprendizado para o professor também, né? E deve ser planejado e ter bastante objetivos claros, né? Tudo pensando realmente a favor da aprendizagem dos educandos. Já no próximo slide, nós trouxemos alguns outros teóricos, né? Esse aqui da Jussara Hoffmann, ele fala o seguinte, que a avaliação é a reflexão transformada em ação. A ação é essa que nos impulsiona a novas reflexões.
reflexão permanente do educador sobre a sua realidade e acompanhamento, passo a passo, do educador, na sua trajetória de construção, na qual o educando educadores aprendem sobre si mesmo e sobre a realidade escolar, no ato próprio da avaliação. Então, aqui ela aponta para um outro aspecto muito importante da avaliação, que é realmente esse ato reflexivo do professor em relação à sua prática, né? Então, quando nós avaliamos os nossos alunos, né, nós também estamos nos avaliando, né? Será que esses instrumentos avaliativos, será que essa forma de avaliar está adequada realmente à minha prática, né? Como que eu estou conseguindo fazer com que meu aluno compreenda tais conteúdos, né? Que eles adquiram tais habilidades, né? Então, esse processo de avaliação, ele ajuda também o professor a ser transformador da sua prática, né? Principalmente agora que nós estamos nessas aulas remotas, que o professor tem que cada vez mais estar em constante avaliação da sua prática, né? Então, por isso é tão importante essa avaliação constante, né? Principalmente porque quando nós falamos de primeiro ano, o professor sabe que alunos nessa faixa etária, eles são eles são visuais, né? Eles são concretos, né? Eles precisam muito do visual e do concreto para estar assimilando o conteúdo, para estar assimilando, para estar aprendendo, né? Então, será o que eu estou fazendo agora com os meus alunos, eu estou conseguindo com que ele possa estar assimilando esse conteúdo, né? Será que se eu realmente mandar só áudio para esse meu aluno, ele vai conseguir assimilar? Ele não precisa mais do visual, ele precisa mais de algo realmente concreto para estar aprendendo, né? De que maneira eu posso estar fazendo isso? Então, essas constantes avaliações é que permeia realmente o trabalho do professor agora, né? Bom, no próximo slide, pode passar o próximo slide. Então, resumindo aqui, para estar falando sobre a principal função da avaliação, né? A gente tem que avaliar que tem uma finalidade, né? Então, sempre essa avaliação, ela vai estar a serviço da aprendizagem, né? Da aprendizagem do aluno, né? E também na melhoria da ação pedagógica do professor, né? Sempre visando essa promoção intelectual do meu aluno, né? Sempre procurando atender essa promoção intelectual dele, né? De como ele chegou para você nesse início de ano e como ele vai estar saindo no final do ano. Pode passar o próximo slide. E quando nós falamos em avaliação, tanto da maneira presencial quanto da forma online, né, da maneira online, nós temos que sempre estar em mente esses seguintes questionamentos. Então, o que avaliar? Para que avaliar? Para quem avaliar? Quando avaliar? E o que fazer com o resultado desta avaliação? Isso é fundamental, né? Então, quando nós fazemos avaliações diagnósticas, que já vou estar falando um pouquinho sobre ela, o que eu faço com aqueles resultados da avaliação diagnóstica? Né? O que eu sei que meu aluno ainda não sabe, o que eu posso estar fazendo, que processo que eu posso estar realizando para que ele possa conseguir alcançar esses conhecimentos. Então, esses questionamentos sempre tem que estar permeando a avaliação, né? Os momentos em que eu for avaliar os meus alunos.
Pode passar. E as intenções do processo de avaliação. Né? Nós sabemos que existe 3 tipos de avaliações clássicas, né, que nós sempre procuramos estar realizando com os nossos alunos, né? E neste momento que tudo é novo para nós, né, tanto para a equipe pedagógica, quanto para os professores, também para os alunos, né, que nós precisamos nos adaptar. Eu falo que esse ano a gente já veio de um ano, ano passado já foi um ano de aulas online, né, de aula remota, então a gente já tem uma certa experiência nisso, né, apesar que é difícil a gente estar se adaptando a esse momento, mas a gente já tem uma certa experiência, né. Então, o professor teve que se adaptar, já teve ano passado para se adaptar a essas aulas remotas, e agora nós temos que sempre estar pensando na avaliação remota também. Como que nós vamos estar avaliando esse aluno agora durante todo esse ano? Que nós ainda não sabemos se vai voltar presencial ou não, como que vai ficar, né, pelo menos agora. Então, a gente tem que sempre estar pensando nessa avaliação. E mesmo dentro desse contexto tão diferente, né, sempre há 3 intenções na avaliação da aprendizagem, né, que são elas, né, pode passar o próximo slide. Bom, aqui agora eu vou estar falando um pouquinho sobre esses 3 tipos de avaliação, que é a diagnóstica, a formativa e a somativa. Então, quando nós falamos em avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que nós usamos constantemente, principalmente no primeiro ano, a gente sempre está realizando avaliações diagnósticas, principalmente para saber em que nível de escrita a criança se encontra, né? No começo do ano a gente sempre faz, agora nesse início de ano letivo, nós realizamos a avaliação diagnóstica, e o professor de primeiro ano, ele sempre está constantemente realizando essa avaliação diagnóstica, né? E o que ela visa, né? Ela visa determinar a presença ou ausência de conhecimentos ou habilidades, né? Então, essa avaliação diagnóstica, ela é um subsídio para o professor para ele decidir que rumo ele tomar no que diz respeito no processo de aprendizagem do aluno, né? Então, ela é um ponto de partida. A partir dessa avaliação, o que eu posso estar oferecendo para que esse aluno desenvolva na aprendizagem dele. Então, é importante que o professor realize várias avaliações diagnósticas no decorrer do ano, né? Já teve uma agora, de repente, em abril realizar uma outra avaliação diagnóstica no meio do ano, e assim, né, no segundo semestre, para sempre estar sabendo em que ponto o meu aluno se encontra, né? O que ele já aprendeu, o que ele não aprendeu ainda, para poder estar avançando nos conteúdos. Aí tem a avaliação formativa, né? Que visa informar o professor sobre o resultado da aprendizagem, né? Sobre esse processo de ensino e aprendizagem, né? Vou falar um pouquinho mais sobre ela também. E a avaliação somativa, né? Que até onde meu aluno aprendeu, né? Ali ele fala para você, ele fornece para você, professor, a confirmação final, né? O que esse meu aluno realmente ele reteve de conhecimento, né? O que ele consolidou de conhecimento, né? O que ele conseguiu fixar na sua memória de longo prazo que ele pode estar demonstrando para mim agora, né? Então, esses são os 3 tipos de avaliações que nós temos, que nós usamos constantemente durante o ano, né? Pode passar. No próximo slide, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a avaliação diagnóstica, porque é uma avaliação que nós usamos muito no primeiro ano, né? Então, ela, como eu disse, ela é uma avaliação que, por meio dela, nós identificamos tanto o que o aluno já sabe, quanto a sua dificuldade de aprendizagem, né? Então, sempre a gente tem que levar em consideração que ela é um ponto de partida, que a partir dela nós iremos elaborar o nosso
a nossa ação em relação às aprendizagens do aluno. E no próximo slide, um pouquinho sobre a função formativa, que aqui eu quero destacar que na avaliação formativa, nós podemos estar utilizando vários instrumentos, né? E um que nós podemos utilizar agora, principalmente nessas aulas remotas, é a autoavaliação. Então, pensando assim naquele aluno que ele consegue utilizar algum aplicativo, né, que ele utilize algum aplicativo, ele fazer essa autoavaliação é bem interessante, né? Então, o aluno ele pode estar, você pode pedir para aquele aluno mandar um áudio sobre algum conteúdo que o professor, né, deu naquela semana, né? Então, por exemplo, se ele trabalhou sobre os diversos tipos de moradia, e você pedir para aquele aluno que tem esse acesso, né, mandar um pequeno áudio falando o que ele aprendeu, né, ele fazendo uma autoavaliação. O que você aprendeu sobre esse conteúdo? Então, por meio daquele áudio, o professor já consegue assimilar o que a criança aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, né? Então, são pequenas formas, né, pequenos recursos que nós podemos estar utilizando agora, né? Existem outros recursos nessa avaliação formativa, como, às vezes, apresentações, seminários, trabalhos em grupos, mas que agora realmente a gente não consegue estar utilizando. Então, o professor tem que realmente verificar o que esse aluno consegue estar fazendo agora, né? Se ele tem condições de estar fazendo agora, de uma maneira mais simplificada, e que o professor consiga estar averiguando realmente o que ele aprendeu deste conteúdo, né? Pode passar, próximo slide. Mas quando nós falamos em alfabetização, em primeiro ano, né, principalmente nós professores alfabetizadores, nós pensamos muito a questão da escrita, né, dos níveis da escrita, que a gente realmente trabalha bastante no primeiro ano, né? E aí, como a gente fazer isso na avaliação do ensino remoto, né? Como que a gente vai avaliar essa escrita agora? Realmente a escrita fica complicado, fica mais complicado de estar avaliando realmente agora nas aulas online, né? Nas aulas remotas, né? Porque nós vamos depender muito das tecnologias digitais, né? E nós sabemos que tem muitas famílias, muitos alunos que não conseguem acessar essas tecnologias digitais, né? Primeiramente por conta da internet, realmente da sua região, ou realmente por conta que uma família, às vezes ela tem um celular para várias crianças, né? Para 4, 5 crianças para estar utilizando nas aulas remotas. Então, fica realmente precário a gente estar avaliando essa questão da escrita, né? Mas não é impossível, né? Então, nós temos realmente nos preocuparmos em relação a conhecer realmente a nossa realidade e os nossos alunos, né? Então, numa sala de, sei lá, 20, 25 alunos ou mais, 5, 6, 7 consegue ter aquela aula online, né? Aquela avaliação, aquela aula remota, né? Então, com eles eu posso estar utilizando esses recursos, né? Esses aplicativos, né? Que seriam vídeos, áudios, participações individuais, né? Conteúdos interativos, participação em pequenos grupos, né? Então, eu posso estar pedindo para que essa família me encaminhe vídeo dessa criança escrevendo, né? De palavras simples, né? 1, 2 palavras simples, de palavras uma lista de palavras de brincadeiras, de compras.
Então, eu posso estar pedindo isso, eu posso estar pedindo, fazendo, né, áudios, pequenos áudios, né, igual eu falei, de autoavaliação. Eu posso, aquele aluno que tem mais dificuldade, eu posso estar fazendo uma participação individualizada com ele, né, fazendo uma chamada individualizada com ele por meio do WhatsApp ou por meio da plataforma que vocês utilizam, né, com seus alunos. Eu posso estar utilizando conteúdos interativos, existem inúmeros recursos online, jogos online, que eu posso estar fazendo com aquele aluno, né? Até mesmo o próprio PowerPoint, o professor consegue estar fazendo jogos interativos que esse aluno, se você jogar com o seu aluno, você já vai saber se ele conhece as letras, se ele sabe diferenciar letras de números, se ele conhece algumas sílabas, né? Somente utilizando um jogo online, né? Isso a gente falando realmente para aquele aluno que tem esse acesso com essas tecnologias, né? Ou realmente, às vezes, participação de pequenos grupos, né? Pequenas chamadas que o professor pode estar fazendo com pequenos grupos, que ele possa estar conseguindo avaliar aquelas crianças, né? Porque nós sabemos que tem crianças que não têm esse acesso, mas tem muitas crianças que têm, né? E o professor tem que utilizar esse acesso realmente a favor da aprendizagem, né? A utilizar esses acessos com esses alunos também, né? Então aqui a gente pode estar utilizando vários recursos para estar fazendo essa avaliação de forma remota. Pode passar o próximo slide. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho desse papel desse professor, né? Dessa função desse professor, né? Esse professor agora, o professor ele já tem essa prática, né? Ele já tem essa função dentro dele, né? Agora, mais ainda, né? Esse professor ele tem que ser investigador, um professor que vai atrás de novas ferramentas, né? Que investigue novas ferramentas de avaliação para o seu aluno, né? Um professor que ele conheça a realidade de cada aluno, né? Se antes nas aulas presenciais nós tínhamos que ter esse olhar individualizado para o nosso aluno, agora nós temos que ter mais ainda, né? Esse meu aluno, ele consegue estar participando dessas aulas remotas? Se ele não consegue, o que eu posso estar fazendo para alcançar esse aluno? Que tipo de avaliação eu vou poder fazer para alcançar esse aluno, né? Então, ter esse olhar investigador, deve ter o compromisso de agir reflexivamente, criando e recriando alternativas pedagógicas a partir de um bom conhecimento sobre cada um de seus alunos, né? Então, aqui a gente fala realmente a importância de conhecer a realidade dos seus alunos, né? E organizador de experiências significativas de aprendizagem, né? Porque com esse nosso novo referencial, nós sabemos que ele já traz essas questões dessas novas tecnologias para o professor estar trabalhando em sala de aula. E agora com a pandemia, com as aulas online, isso veio bem mais acelerado, né? Isso veio assim, ele apareceu mais ainda para nós, né? Então, o que antes a gente deveria estar utilizando a favor da aprendizagem, agora a gente deve estar utilizando a favor da aprendizagem, né? Então, esses recursos como o WhatsApp, como o Telegram, até mesmo o que eles gostam, né? A questão do TikTok, a gente utilizar isso a favor da aprendizagem e também a favor das avaliações, né? Utilizar esses recursos pensando nele também como utilizado de forma a fazer essas avaliações online com esses alunos. Pode passar o próximo slide.
Então, aqui nós falamos realmente sobre esses instrumentos, né? Então, a dica principal aqui é a utilização desses instrumentos, né? Quais instrumentos eu posso estar utilizando para fazer essa avaliação do ensino remoto, né? Levando em conta realmente a realidade escolar na qual o aluno está inserido, né? Isso é muito importante estar frisando, né? Sobre essa realidade. E é preciso alternar esses instrumentos para que o próprio estudante se sinta instigado a perceber o que está aprendendo. Né? Então, é importante o professor realmente conhecer essa realidade e saber qual instrumento ele vai estar utilizando a favor tanto da aprendizagem quanto da avaliação dos seus educandos. Né? Então, sempre estar repensando algumas situações para poder avaliar. Né? E aqui nós colocamos a parceria escola e família, porque isso é fundamental, né? Sempre foi fundamental essa relação da escola e da família, né? Então, se antes já era fundamental, agora mais ainda essa relação, essa parceria escola-família deve estar bem forte. Então, esse contato com a escola, esse contato com a família, a maneira que a escola possui, né? Se é por meio de algum aplicativo, ou se é por mensagens, ou se é por ligações também, isso tem que estar sempre constante, porque quem está com a criança agora é a família. Então, nós temos que dar um suporte para essa família, um apoio para essa família. Né? Se a família não tem esse momento online, então vamos mandar um PDF, né, pelo WhatsApp explicativo, vamos mandar um documento no Word, alguma coisa, né, que o pai possa, ou realmente, às vezes, quando a escola estiver aberta, tá pegando juntamente com os cadernos, né, com as atividades, explicando realmente como que ele pode estar ajudando essa criança em casa, no seu processo de aprendizagem, né? Na formação das meninas, elas falaram muito a respeito das práticas do professor, então isso é muito importante que o professor tenha esse contato com a família e ajude essa família nesse momento agora. E, bom, no próximo slide eu vou falar um pouquinho também sobre essa criança que não tem, né? A gente está falando até agora sobre essa criança que tem esse contato remoto, né? Esse contato online, mas nós sabemos que às vezes tem muita realidade que essa criança não tem contato nenhum, né? Remoto. E o que fazer com essa criança que não possui esse contato remoto, né? Que não, muitas vezes não consegue participar de um chat, de um WhatsApp, de um grupo de WhatsApp, de um grupo de Facebook, por conta da internet, né? Essa criança também ela precisa ser vista, ela precisa ser orientada, ela precisa também estar aprendendo, né? Então, como avaliar o desempenho desse aluno ou dessa turma que não tem esse contato, né? Aí seria realmente por meio dos cadernos, das atividades extras, né, do livro didático, realmente seria em cima desses suportes que nós devemos estar avaliando, né? Então, aí o professor, quando ele recebe aquele caderno, ele pode estar se questionando, né? Todas as atividades do caderno estavam corretas, né? Esse aluno conseguiu fazer essas atividades, né? Percebe-se intervenções ou orientações de adultos na realização dessas atividades, né? Ali dá para perceber se teve algum adulto orientando essa criança, né? Até mesmo na questão, assim, da borracha, né? Se você vê que o aluno apagou muito ali aquele exercício, se ele utilizou muito a borracha,
Dá para você perceber se ele teve um avanço ou não ali naquela atividade, né? Então, você percebe se correções, né? Por meio dessas correções, dá para perceber se o pai falou a resposta ou se o aluno pensou na resposta, se ele fez por conta própria, né? Então, tudo ali o professor tem que levar em consideração, né? Para ver se o seu aluno ou sua turma avançou de nível, né? Então, se nesse primeiro caderno ele conhece algumas letras, né? Diferencia letras de números, lá no segundo caderno eu vou conseguir ver se ele identifica algumas sílabas, né? Então é importante que o professor tenha esses registros, que ele tenha anotados esses registros numa forma de planilha, tem esse instrumento de registro dele, de cada aluno, né? De cada educando seu, né? Para saber se aquele aluno, no próximo caderno, ele avançou na aprendizagem, né? E até mesmo como está a participação com a retirada e com a entrega dos cadernos de atividades, das atividades propostas, né, por vocês, professores, né? Esse aluno está retirando, esse aluno está entregando, né? Isso aí também você tem que deixar tudo documentado, tudo registrado, para depois você conseguir fazer uma avaliação da aprendizagem, desse processo de aprendizagem do seu aluno, né? Então, tudo isso o professor tem que ter instrumentos, tanto de registro, para depois ele conseguir fazer essa avaliação no seu aluno mais para frente, né? No meio do ano, no decorrer do ano, principalmente no final do ano, né? Se Deus quiser, nós estaremos presencial. Mas o professor precisa ter esse suporte. E esse aluno que muitas vezes não consegue ter essa participação online, o professor precisa realmente avaliar por meio dos cadernos, por meio das atividades impressas, né? Seria a única maneira dele estar avaliando esse aluno. Pode passar o próximo slide. Bom, agora eu vou convidar a professora Laurinda, que vai estar falando sobre esses instrumentos que nós utilizamos, principalmente no primeiro ano, que são os portfólios, as planilhas, e como que a gente pode estar utilizando agora nas aulas remotas. Então, bem-vinda de novo, professora Laurinda, e agora é com você. Muito obrigado, Janaína, e daremos continuidade na nossa formação. Nós vamos falar um pouco do acompanhamento da aprendizagem do primeiro ano. É essencial para entender o processo de aprendizagem de cada aluno e como ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Como fazer o acompanhamento em tempo remoto? Além de enviar conteúdos pela funcionalidade das atividades, os professores também podem interagir com os alunos, enviando sugestões de materiais complementares, dinâmicas diferenciadas que sejam um apoio para a alfabetização e até escrever recadinhos personalizados para os seus alunos se sentirem acolhidos e reconhecidos nesse momento. Como está o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo dessa criança? Próximo. Iremos falar dos dois instrumentos que a Janaína já tinha colocado, que são o portfólio e a planilha de acompanhamento do primeiro ano. O portfólio, ele é uma ferramenta de avaliação que permite operacionalizar a avaliação formativa contínua e sistemática, o que a Janaína já colocou muito bem. Lá na base, ela trata o portfólio sendo, é preciso acompanhar tanto essas práticas como a aprendizagem das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, seus avanços, as possibilidades de aprendizagem, por meio de diversos registros,
tanto pelos professores como pelo aluno, como os relatórios, os portfólios, as fotografias, os desenhos e os textos. Esses registros, ele proporciona evidências dos conhecimentos que foram construídos e as estratégias utilizadas pelos alunos para aprender. Nas nossas orientações pedagógicas de 2021, ele vai falar muito bem, vai retomar essa produção do portfólio. Mas nós vamos comentar mais para frente, tá? O próximo. E o portfólio, vou falar um pouco do portfólio do professor, da necessidade desse registro. Esse registro ele vai ser particular, ele vai utilizar um diário de anotações, onde o professor ele pode utilizar um caderno, que ele vai fazer as anotações, descrevendo os pontos positivos, o que precisa melhorar, quais são os avanços e os acontecimentos referentes a cada dia. Esse registro, ele pode dar um feedback depois aos pais, utilizando os retornos dos vídeos, as fotos, os áudios, para observação da evolução do desenvolvimento desse aluno. Então, isso o professor pode estar conversando com os pais, pedindo essa parceria, como isso pode ser organizado. Então, o pai ele tem que saber por que é que o professor está trabalhando o portfólio. Então, essa orientação, o professor ele pode estar encaminhando um áudio aos pais, né, à família, explicando qual é o objetivo que o professor vai utilizar o portfólio. Por que ele vai usar? Qual é a finalidade? O pai entender que é uma avaliação, um documento, né, um instrumento avaliativo para o primeiro ano. Então, esse momento dessa parceria é interessante, porque nós precisamos, como a Janaína falou, desse registro no processo de alfabetização, quando a criança está escrevendo, como é que isso está acontecendo, quais são as dificuldades. Por isso que a gente trata do acompanhamento da aprendizagem do aluno. Próximo. Aí nós vamos falar do portfólio da aprendizagem do aluno. Ele é um registro individual, ele tem como base as produções das atividades realizadas para a criança. Então, é como se fosse uma atividade avaliativa que o professor realiza, aonde ele vai acompanhar quais foram as dificuldades e quais foram os avanços que o meu aluno tem. Então, ele pode ser organizado juntamente com essa parceria do pai, tendo como suporte o apoio nesse momento da produção da criança. O professor, ele pode, nesse momento, estar envolvendo outras atividades, como uma brincadeira. Então, o pai ele vai entender por que naquele momento daquela atividade eu preciso brincar para fazer o registro. Então, esse portfólio do aluno são todas as atividades, são todas as fotos, então são todas as atividades desenvolvidas nesse processo. O próximo. Tá. Aqui nós vamos falar como uma ferramenta que o professor pode estar utilizando agora como um recurso digital, né? Vamos pedir essa parceria com os pais, para que nós podemos ter a possibilidade de organizar o Google Drive, né? Onde eu vou construir pastas individuais de cada aluno, né? Onde eu posso estar arquivando as fotos, os vídeos, os áudios, todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano letivo. Posteriormente, o professor ele pode estar arquivando todas as atividades e disponibilizar em PDF para as famílias. Né? O professor ele tem como fazer toda essa organização. Aí nós temos também o blog, né? Que o professor pode criar, ele pode gerenciar por turmas, para que os alunos possam postar todas as fotos de produções das atividades. É uma forma mais simples e mais prática de compartilhar
com a turma. É uma ferramenta assim, fácil de utilizar. Eu acredito que alguns professores já estão utilizando, então é uma ferramenta que eu acho que vale a pena para a gente trabalhar com esse processo de alfabetização. Próximo. Aqui nós temos a planilha de acompanhamento do primeiro ano, onde nós vamos trabalhar esse acompanhamento das avaliações de língua portuguesa e matemática. As habilidades que estão nesse quadro são do referencial curricular e dos descritores do programa Mais Alfabetização de 2018. Esse quadro, ele vai trazer as habilidades, elas estão previstas no quadro por bimestres. Então, eu tenho as habilidades para trabalhar no primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Nós priorizamos as habilidades por bimestre porque facilita o trabalho nesse momento. Então, quais são as habilidades que o professor tem que cuidar a cada bimestre para ser avaliado? Elencamos algumas expectativas essenciais de aprendizagem de língua portuguesa e matemática que o aluno irá consolidar até o final do ano, né? O final do ano agora do primeiro ano. Então, nas nossas orientações pedagógicas de 2021, que foi um documento recente, trata na página 36 a apresentação desses quadros, dessas habilidades com as suas recomendações. Eu gostaria de passar o próximo para a gente mostrar o de matemática, que é as habilidades também previstas para o componente de língua portuguesa e matemática, também estão divididos por bimestre, porque nós priorizamos o que meu aluno precisa lá no final do ano saber sobre alguns conceitos matemáticos, né? Nessa construção do conhecimento matemático. O próximo. Aqui nós temos as nossas orientações pedagógicas, né? Que a gente fala da importância do registro. Por que é que o professor tem que fazer esse registro? Eu tenho que registrar todo o processo durante o ano letivo de cada aluno. Como é que eu vou organizar? Eu posso fazer um registro de acordo com o caderno de pauta. Eu tenho a planilha de acompanhamento, que a planilha de acompanhamento, nesse momento, que não é o presencial, eu não vou estar utilizando, preenchendo a planilha. Mas eu tenho os itens que eu posso trabalhar dentro dessa planilha. Aprendizagem em relação ao relatório. Como que o meu aluno está aprendendo as habilidades propostas para o bimestre. Então, eu gostaria de colocar um link, se for possível. Lá no relatório, eu posso estar elencando quais são as habilidades para o bimestre, e aí eu vou pensar no meu aluno e vou ver qual é a dificuldade que o meu aluno apresenta naquela habilidade. Né? Ou tá o sim, ou não, ou ele está parcial. Esse registro ele é fundamental, porque eu preciso saber como que o meu aluno tem desenvolvido as habilidades por bimestre. Então, assim, quais foram a participação do meu aluno? Esse meu aluno interagiu comigo durante as atividades online, ou no chamado de WhatsApp, ou na participação do caderno. Então, qual é a participação do meu aluno nesse bimestre? Então, esse relatório ele pode ser feito também individual, porque isso facilita quando chegar no final do bimestre, eu tenho acompanhado a aprendizagem do meu aluno. No documento que eu queria chamar a atenção para vocês, o documento das orientações pedagógicas, ela foi pensada, as orientações para esse instrumento avaliativo, né? Como lá a partir de 2018 já foi feito um estudo, né? A partir das dúvidas e das dificuldades do professor entender esse portfólio, foi feito um estudo, aí em 2021 teve uma reescrita por causa do referencial circunstancial,
E ali ele trata como é feita a produção desse documento. Quais são os itens que eu posso estar trabalhando dentro desse portfólio? Eu posso, no momento que eu estiver organizando as minhas atividades, o professor tem que estar olhando quais são os critérios avaliativos para essa habilidade. Essa atividade, ela está sendo desafiadora para o meu aluno. As atividades, quando eu vou avaliar esse portfólio, eu posso para cada habilidade, eu posso estar fazendo 2 atividades. Então, esse cuidado para a língua portuguesa, o que eu quero no momento da escrita, o que eu quero avaliar nessa habilidade. Então, é um documento que traz toda a orientação, né, sobre as atividades avaliativas. Então, eu gostaria muito que o professor fizesse essa leitura, porque traz todos os encaminhamentos da produção do portfólio. Então, todas as dúvidas, todas as respostas, o professor encontra nesse documento, tratando desse instrumento avaliativo, que é o portfólio, que é o padrão da rede. Então, é um instrumento que o professor tem que elaborar, ele tem que trabalhar, porque ele vai acompanhar a aprendizagem do aluno. Nesse momento, a gente tem que ter esse cuidado, porque fica mais difícil, porque o professor ele não está muito observando como o aluno está resolvendo as atividades. O professor ele não pode fazer a mediação do momento que a criança está realizando a atividade. Né? O professor não pode fazer as intervenções no momento da escrita. Então, esse portfólio, a hora que o professor está organizando a atividade avaliativa, o que essa habilidade eu preciso avaliar. Então, nesse documento, ele traz como o professor deve elaborar um portfólio. Então, é um documento específico para os professores do primeiro ano e que vai garantir o sucesso do acompanhamento da aprendizagem. A planilha nós não estamos utilizando, porque o preenchimento seria só se o professor tivesse atendendo esse aluno na sala, na sala de aula, né, no momento presencial, que os critérios de avaliação permite essa troca entre professor e aluno, né, essa mediação, porém os itens que estão lá, ele favorece o trabalho com as habilidades. Então, os itens que estão na nossa planilha de acompanhamento do primeiro ano também são os critérios de avaliação que o professor está acompanhando. Eu gostaria muito que ali também, nesse documento, na página 45, ele traz os quadros com as habilidades, né, de língua portuguesa, ele traz o quadro com as habilidades do primeiro ano, e além de trazer os quadros já divididos por bimestre, que facilita o processo avaliativo do primeiro ano, nós temos as recomendações. Para cada habilidade, nós temos as recomendações. Então, ali na habilidade 1, o que o professor pode estar avaliando? Qual é o cuidado que o professor tem na hora de estar organizando essa atividade avaliativa? Então, para cada habilidade, nós temos a recomendação. Então, é interessante o professor estar lendo, porque isso vai favorecer o processo de acompanhamento, né? A questão de elaboração da atividade, da avaliação, como que eu vou elaborar essa questão para estar encaminhando para ser uma avaliação avaliativa. Então, aqui traz todas as recomendações referentes a cada habilidade que estão sendo avaliadas. Então, o professor ele pode estar lendo, pode estar fazendo uma reflexão, uma observação e o que essa habilidade recomenda. Então, é um momento de pensar, porque nós sabemos que a gente tem, assim, dificuldade de estar acompanhando esse aluno. Nós precisamos contar muito com o apoio da família nesse momento de acompanhar essa aprendizagem, acolher essa família, né? O pai como sendo um parceiro do professor. O professor ele tem que sempre estar conversando com esse pai, sabendo das dificuldades que essa criança tem na hora de ele realizar as atividades,
se o aluno ele reagiu aos novos desafios, se o aluno realizou atividades, as atividades avaliativas tranquilo ou teve dificuldade, então essa conversa é a autonomia do professor, ele vai colocar uma rotina de atendimento aos pais, de serviço, né, de conversas para o pai, vendo quais são as dificuldades que o aluno está tendo nesse momento e o que o professor pode estar realizando em cima dessas atividades avaliativas. Só vai ter um bom resultado, ser eficaz, se a gente puder ouvir a dificuldade da criança, a dificuldade do pai na elaboração do meu trabalho como professor. Então, assim, é uma parceria. O pai tem que entender por que eu faço avaliação, que é o desempenho durante o ano letivo, que é por bimestre, que são atividades essenciais para o processo de alfabetização. Então, nesse momento, a gente precisa muito estabelecer essa relação com a família, né? Acolher essa família, acolher o aluno. Então, eu acho assim interessante, eu gostaria muito que o professor, né, os coordenadores, como é um gestor lá na escola, estar apoiando esse processo de avaliação, né? E a realização desse portfólio, essa organização desse portfólio, estar acompanhando o pai nesse desenvolver dessas atividades avaliativas. Então, nesse momento, é essencial a equipe, né, todos os gestores das unidades escolares estarem envolvidos durante esse processo de alfabetização, né, que é muito difícil, ele é muito complexo, mas tudo vai dar certo, a gente acredita nisso. O próximo, eu trago aqui, eu acho que já são as referências. Esse é o nosso documento, você pode entrar no blog, né, da secretaria, tem o endereço aqui embaixo, você pode estar fazendo a leitura, é importante o registro, não deixe de registrar, como eu estou acompanhando, como eu vou orientar esse aluno, essa família. Então, o registro, professor, ele é fundamental. Então, você vai entrar nesse endereço, lá está essas orientações para o primeiro ano, que é um suporte para o professor, eu acho que vai ajudar muito o professor. Próximo. E aqui tá nossas referências, né, que a gente utilizou para estar fazendo essa formação. E eu quero aqui, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês dizendo: a avaliação deve construir pontes e não levantar muros. Meu muito obrigado a todos os participantes.